Vamos fechar os nossos olhos neste momento, relaxar os nossos pensamentos, nos colocar aqui, neste ambiente de luz, de paz, agradecer ao nosso mentor por ter nos trazido até aqui, agradecer aos mentores da casa por todo esse amparo. E vamos fazer a prece de abertura. Pai nosso, que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Dessa prece pedimos a permissão para dar por aberto a palestra da noite de hoje. E hoje, como palestrante, temos o nosso ceareiro da casa, Sr. Enéas. A palavra é toda tua. Sinta-se em casa. Boa noite a todos. Boa noite, encarnados e desencarnados. O tema de hoje, caridade material e a caridade moral. Mas, antes de falar da caridade, como o Espiritismo é uma religião que se baseia no raciocínio, na lógica, na razão, precisamos fazer duas perguntas. Por que fazer a caridade? E para que serve a caridade? Essa resposta, cada um vai formular a sua resposta no final da palestra. Então vamos entrar no tema de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que sua mão esquerda não saiba o que a direita vai fazer, né? Que faz a direita. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acha encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados no mundo, todos seriam felizes, não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, enquanto o supérfluo da mesa do rico, muitos pobres alimentariam, e não mais veríeis os quarteirões sombrios onde habitei durante a última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo os miseráveis crianças, a quem tudo faltava. E assim continua o item 9, escrito ditado pelo espírito da irmã Rosália. Irmã Rosália trabalhou com São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo era o chefe da irmã Rosália. Ter um chefe como São Vicente de Paulo não é para qualquer um. Então, o que implica a caridade material? A caridade material, de uma certa forma, ela é muito fácil de se fazer. Porque quando falamos caridade material, já vem na nossa cabeça um prato de comida, uma esmola, um agasalho, um cobertor. Ou seja, a gente dispõe de alguma coisa física. Isso é a caridade material. E é a caridade mais fácil de ser praticada. Até porque dentro da nossa pequenez espiritual ainda,
a gente vê aquele que nos pede um pão na rua, um trocado, a gente vê com um certo incômodo. Ele nos incomoda. Então, às vezes, a gente dá para se livrar. Não é aquele dar de coração para transformar. Nós queremos nos livrar daquela presença incômoda, muitas vezes mal cheiroso, porque machuca o nosso nariz. Então a gente quer se livrar. Então, por isso a gente tem que, quando exerce a caridade material, temos que cuidar do nosso ego. Como assim cuidar do nosso ego? Por que eu estou dando? Por que eu estou fazendo essa caridade material? Eu estou dando daquilo que me sobra, daquilo que não me faz falta. É caridade? É. Mas, às vezes eu só faço para me livrar. Aí nos lembramos da parábola do óbolo da viúva, onde que a viúva foi lá, depositou alguns centavos, enquanto tinha outros que chegavam de mãos cheias e depositavam no gasofilácio. Uma deu daquilo que lhe faria falta para a sua subsistência, e os outros queriam mostrar a sua opulência. Eu posso, eu sou melhor que vocês. Então é nesse sentido que a gente tem que cuidar do nosso ego, porque estamos fazendo esse tipo de caridade, porque queremos as glórias do mundo. E a irmã Rosália nos cita um pouquinho mais para frente, nessa liçãozinha aqui, essa liçãozinha, vamos dizer, né? Uma baita lição. Aqueles a quais eu ajudei na matéria, quando do seu desencarne, ela chega e encontra aqueles todos de volta, sendo que uns muito mais iluminados, da quais ela está subordinada. Olha que transformação. Muitas vezes aquele mendigo que passa ali, aquele morador de rua, né? Hoje em dia mendigo é uma palavra ofensiva, mais elegante dizer morador de rua, muitas vezes está simplesmente exercitando uma das suas últimas encarnações, passando todo tipo de privações para fortalecer o seu espírito. Devemos ajudá-lo? Com certeza sim, sem medo de ser feliz, porque amai o vosso próximo como a si mesmo. Então, essa é a caridade material, que é extremamente fácil, mas temos que vigiar o nosso ego. E constantemente a gente olha a caridade material, mas é muito fácil nós cairmos no malogro. O que é malogro? Malogro é a mentira. Alguém nos diz que
necessita daquilo, daquela importância, disso, daquilo, e na verdade não necessita. Então, e a gente começa a se questionar: eu já ajudei tanto aquela pessoa e não vou ajudar mais. Porque ele diz que ia fazer uma coisa que necessitava, daí no fim tu descobre a outra totalmente diferente. Eu me lembro de uma certa situação onde tinha uma pessoa que ficava numa rua principal ali de Florianópolis. Essa pessoa tinha deficiência física, mental, isso e aquilo, em que a sua mãe colocava ele todo dia naquela posição, naquele jeito, às vezes tomando frio, às vezes tomando chuva, às vezes tomando excesso de sol. E as pessoas se compadeciam daquela situação, pela sua capacidade física, pela sua incapacidade, né, para aquela situação aos nossos olhos terrível, sendo que todo mundo deixava seu trocado. E o tempo passa, e o tempo voa. Um belo dia, na nossa unidade de internação, eu vou lá atender. Quem é que estava? Aquela pessoa com deficiência, isso e aquilo, aquela coisa toda. Eis que, pela complicação, pelo agravamento do quadro, essa pessoa veio a desencarnar. E a mãe dele, a primeira coisa que disse quando soube do desencarne do filho: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Como é que eu vou me sustentar? Então, aquela situação, aos nossos olhos terríveis, era o meio que aquela mulher se utilizava para se sustentar. Mendigos profissionais existem em todas as partes do mundo. Devemos deixar de fazer a caridade? Devemos, como a maior parte das pessoas pensam, endurecer o nosso coração? Não. Porque constantemente dizemos que o planeta Terra é um hospital e é uma escola. Se é um hospital, são doentes cuidando de doentes. Se é uma escola, estamos todos aqui para aprender. E estamos aqui para aprender a sermos melhor. Quando algumas religiões cobram, você tem que dar o testemunho a Jesus. Você tem que dar o seu testemunho a Jesus. Que testemunho que eles falam, mas que nós vemos de outra forma. Vemos de outra forma no sentido, eles querem uma conversão, digamos assim, formal. E nós, espíritas, sabemos que esse testemunho se chama
caridade. Porque é a caridade que vai nos transformar. É a caridade que faz nós melhores. Porque constantemente dizemos que estamos num hospital ou numa escola. No hospital tem o quê? Dor. Dor física. Na Terra, no modo geral, temos o quê? Dor moral. E a dor nos iguala. A dor nos iguala. Qual é a maneira que olhamos para alguém que sofre de dor moral ou dor física, que nos faz praticar a caridade? É quando sentimos compaixão, benevolência. Benevolência quer dizer o bem de todos. Indulgência é não olhar os defeitos e fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes temos e devemos perdoar. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgências para as suas imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, vamos falar de um outro tipo de caridade. Irmã Rosália também nos trata aqui de um outro tipo de caridade, a caridade moral. Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos devem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Defeitos, imperfeições, né? Defeitos, todos nós temos. Uns mais, outros menos. Por isso estamos em escola, em graus diferentes. Então, mas a caridade moral, ela tem uma característica muito importante. Ela pode, a material e a moral podem estar envolvidas as duas juntas, embutidas uma na outra. Sendo que a caridade moral, ela é uma coisa muito simples no sentido de fazer, mas é de uma importância gigante, porque você não dá nada físico, que não te custa nada, mas você dá aquilo que você é. E aí que você vê diferentes momentos e diferentes pessoas exercendo diferentes atitudes perante um problema. Tem uns que acham que deve existir pena de morte, outros já são, não deve existir pena de morte, e sim prisão perpétua. Outros dizem, não, tem que ser um templo, tem que ficar recluso.
Existem até os que dizem que não tem importância. Então, você dá aquilo que é. E você, a caridade moral, ela é tão simples de ser exercida. Certo dia, num sábado, após o brechó aqui, que eu e minha esposa não almoçamos, fizemos um mero sanduíche, né? Nós sentimos vontade de comer alguma coisa salgada, daí a gente foi numa determinada lanchonete. Era 8 horas da noite. Na nossa frente, assim, ao fundo, tinham 2 casais lá, já de mais de 50 anos, e aqui também tinha 3 pessoas, um casal e mais uma pessoa, uma faixa dos seus 60, 60 e poucos anos. Já estava com um certo estado etílico, né? Mas ainda conversavam, isso a gente via que estavam tranquilos. Aí esse senhor mais velho, todos se conheciam, né? Esse senhor mais velho dizendo que assim, depois que morreu a esposa dele de câncer, ele sentiu um vazio na sua vida e que muitas vezes teve a ideia de tirar a sua própria vida. Aí na outra mesa que estavam os 2 casais, um responde lá: não faça isso, nem pense nisso. E estava num certo estado etílico. Assim, quando tu pensa assim, tu tens que perguntar para tua esposa se ela queria que tu fizesse isso, se ela tivesse vida. E assim a conversa foi desenrolando, né? E a gente foi só ouvindo, né? Claro, a gente não é surdo. E depois eles conversaram de uma certa pessoa que aconteceu um acidente em que o filho de 27 anos morreu. E que também, um pouco antes desse acidente, uns 6 meses, também essa pessoa perdeu, entre aspas, a esposa também por uma doença. E essa pessoa, então, disse: meu Deus, todos eles comentando a situação dessa pessoa. Eis que eu necessitava de um médico, aí marquei consulta e tal, fui num determinado consultório. Daqui a pouco tinha um senhor lá, né, na faixa dos seus 60 anos, por aí. Aí sentado assim, próximo, daqui a pouco ele sentou do meu lado. Posso conversar com o senhor? Pode. Não, eu preciso conversar. Pode conversar. Não, meu filho sofreu um acidente, meu filho tinha 27 anos, era casado e tal, e eu fiquei, agora sou viúvo. Aí eu fiz a ligação de uma situação com a outra. E o que aconteceu? Cruzou a informação. Meu filho de 27 anos morreu, aí ele não tinha filhos e tal. Aí eu perguntei, ele tinha filhos? Aí disse: não, eu estou sentindo um vazio, o senhor desculpe
Aí quando ele me contou a situação, eu pensei comigo, meu Deus, o que eu vou dizer para essa criatura para diminuir a dor que ele sente? E não me ocorria absolutamente nada. Aí ele me deu uma chave, aí eu me agarrei nessa chave, no sentido de assim, senhor, desculpe eu estar incomodando, eu nem me conheço, estou me incomodando, né? Estou falando tudo isso para o senhor. Ele disse, não, senhor, não está me incomodando. Se o senhor ajuda o senhor, pode continuar falando. Eu quero ajudar o senhor. Pode continuar falando. A caridade moral é também saber ouvir. Porque Deus nos deu só uma boca, mas deu 2 ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos. E a caridade moral, então, eu fiz o link e ele contando toda a situação dele, o que aconteceu, o emaranhado material que ele se meteu, no sentido que o filho que administrava a empresa, o filho que tinha todas as senhas de banco, etc. e tal, o prejuízo financeiro que ele teve no sentido de que ele bateu num caminhão, tinha que pagar o caminhão, e como ele registrou o óbito, estava tudo bloqueado, não tinha como pagar. Até saiu o inventário. Então, olha a angústia dessa pessoa. A caridade moral, então, consiste em saber ouvir, saber amparar, incentivar as pessoas às coisas boas, dar bons exemplos. Jesus nunca disse, vá lá e faça. Olha a caridade moral de Jesus no episódio da mulher adúltera. O que Jesus fez? Jesus não fez absolutamente nada material. Ele fez moral. Que Jesus tinha o poder de toda a sua capacidade espiritual, se ele quisesse, ele sumia com a mulher ali colocava-se um manto em cima, sumia com a mulher e todo mundo ia dizer assim, cadê ela? Mas Jesus não queria isso. Jesus queria ensinar a moral a todos aqueles que acusavam e também a mulher adulta. Tanto é que ele disse, mulher, onde estão teus acusadores? Se foram, Senhor, vá e não peques mais. Então a caridade moral, ela é muito mais profunda, porque ela transforma as pessoas. Mas aqui temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não, que às vezes a gente quer que as pessoas sigam determinadas coisas, mas às vezes elas estão com a barriga vazia. E com barriga vazia não entra Evangelho. Então, a caridade material às vezes vem sempre primeiro. Nem sempre, mas sempre vem primeiro.
Você tem que preencher o vazio que as pessoas sentem no seu organismo para depois exercer a caridade moral do Evangelho. E a caridade moral se faz com exemplos. Não é dizer, vá lá e faça isso. Está cheio de gente que diz, vá lá, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Nós precisamos de transformação. E a transformação se dá com exemplos. Todos vocês, eu acho que já passaram por uma situação muito interessante. Que a caridade, muitas vezes a gente está bem cansado fisicamente, mas a gente exerceu a caridade e a gente chega no final do dia cansado, mas feliz. Por que essa felicidade? Porque a caridade ela é um ótimo antidepressivo. Porque quando eu pratico a caridade, o nosso cérebro leva um banho de ocitocina e noradrenalina, que são os dois hormônios do bem-estar, da satisfação. Por isso combate a depressão. Quando a dor do outro me incomoda e eu faço alguma coisa. E consequentemente, agindo desse jeito, aquela felicidade que Jesus disse, a minha felicidade não é deste mundo, é justamente esse reino de Deus que começa a implantar em nosso coração quando liberamos esses hormônios, começamos a sentir satisfação e a nossa segurança vai aumentando e a gente vai conseguindo fazer mais coisas. Ah, mas eu sou tão pequenininho que eu não consigo fazer nada, eu só sou um grão de areia na praia. Certo? É bem pequenininho. Tente dormir com um pernilongo dentro do quarto, ver se tu consegue. Ele é desse tamanho e vai te incomodar a noite toda. Então a caridade é o nosso elo de ligação com Deus, com o nosso Mestre Jesus, através de seus exemplos evangélicos, que está nos Evangelhos, e que é a nossa chave para a nossa evolução espiritual. Meu muito obrigado. Boa noite a todos.